Tô gravando, tá gravando, voltei. Falar agora de pressão atmosférica, que parece ser um pouco difícil, mas não é não. Dá um pause aqui, pronto, voltou a contar meu relógio. O ar atmosférico tem peso, mas é um ponto muito importante. O ar que está sobre as nossas cabeças, ele tem peso, tudo pesa. O ar também pesa. Cerca de 500 quilômetros de espessura de gases sobre os nossos corpos. Professor, então tem 500 quilômetros de espessura de camada de ar sobre a minha cabeça? Exatamente. Professor, então por que eu não sou esmagado? Pelo seguinte, há uma compensação entre o ar que existe dentro dos nossos corpos com o ar que existe lá de fora. Então, os nossos corpos já são moldados pela natureza para serem da forma como são. Porque por conta dessa compensação entre a pressão que existe do lado de fora com a pressão que existe dentro do nosso corpo. Por isso que muitos escritores de ficção científica, né, ou então pessoal que faz filme de ficção científica, coloca, né, aliens com formas muito diferentes das nossas. Por que isso acontece? Porque outros planetas possuem pressões atmosféricas diferentes. Logo, a estrutura óssea, a formação dos corpos desses aliens imaginados por esses autores seria diferente. Percebe? Então, o nosso corpo, ele compensa essa grande camada de gases que existe sobre as nossas cabeças a partir do ar que existe dentro dos nossos corpos. Ou seja, nós já somos moldados pela própria natureza para existirmos como somos. Tem um errozinho aqui no meio do slide, deixa eu ver se passar. Não, o que é isso? Não sei, dá para ler, vamos continuar. Então há essa compensação. Tá? Essa camada de gases que fica sobre as nossas cabeças é o que nós chamamos de pressão atmosférica. Beleza? É gerado um equilíbrio entre a pressão exercida de fora para dentro e de dentro para fora. Já falamos sobre isso. Essa pressão vai variar de acordo com a latitude e com a altitude. Professor, não entendi. Calma, vamos avançar e você vai entender. De acordo com a temperatura média de uma região, a maior ou menor pressão atmosférica. Lembra do que eu falei para vocês? Calor, formação de vapor d'água. Vamos avançando. Na altura da linha do Equador, as temperaturas médias são sempre elevadas e a pressão atmosférica é baixa. Vamos ler de novo. Na altura da linha do Equador, as temperaturas médias são sempre elevadas e a pressão atmosférica é baixa. As moléculas de ar estão mais agitadas, o que as torna menos densas. Nas áreas cortadas pelos trópicos de Câncer e de Capricórnio, a pressão é maior. É o seguinte, a gente não está numa região, Brasil, que está ali na linha do Equador, e que recebe mais esse calor vindo do Sol, essa radiação vindo do Sol, e aí temos a formação de calor, enfim. As nossas massas de ar aqui serão predominantemente quentes e úmidas. E eu não falei que essas massas de ar quente são mais leves, tanto que sobem pra caramba? Por que uma massa de ar quente é leve? Acompanha, parece difícil, mas não é difícil não. Dentro dessas massas de ar quente, as moléculas estão mais separadas umas das outras. Por isso que ela sobe. Ou seja, na região aqui do Equador, nas regiões de baixas latitudes, a pressão atmosférica é menor. Por conta disso, vou repetir, é uma região mais quente. Se ela é mais quente, as massas de ar presentes nela vão ser mais quentes também. E se essas massas de ar são quentes, significa que elas são leves. Por que elas são leves? Porque quando uma massa de ar quente possui as suas moléculas mais afastadas entre si.
Inclusive por isso que elas conseguem conduzir com maior facilidade vapor d'água. Porque como as moléculas estão mais afastadas, cabe vapor d'água no meio. Entenderam? Agora, uma massa de ar frio, ela é mais densa. Tanto que eu falei para vocês que elas descem. Por que ela é mais densa? Porque as moléculas que compõem essa massa de ar estão mais juntinhas umas das outras. Estão mais próximas umas das outras. E por que massa de ar frio tem menor capacidade de conduzir vapor d'água? Porque, diferente da massa de ar quente, que uma molécula está longe da outra e cabe aqui no meio com muita facilidade o vapor d'água, a umidade, na massa de ar frio, como essas moléculas estão muito juntinhas, como é que o vapor d'água vai entrar nesse meio? Percebem? Então, em regiões de baixas latitudes, nós temos a pressão atmosférica menor por conta disso. Enquanto que em regiões de latitudes médias, de latitudes maiores, nós temos uma pressão atmosférica muito maior. Beleza? É isso. Então já falamos sobre isso. As moléculas estão concentradas, o que as torna mais densas, já falamos. Agora a altitude. Vamos ver como é que essa pressão atmosférica se relaciona com o fator altitude. Quanto maior a altitude, menor é a pressão atmosférica. Esse é um ponto importante para vocês. Quanto mais nós subimos, menor é a presença de gases atmosféricos. Lembra? Se tem menor presença de gases atmosféricos, menor será a pressão atmosférica. Essa pressão não é feita por gases? Então, quanto menor presença de gases, menor será a pressão atmosférica. Sem falar que, preste atenção, nós estamos aqui ao nível do mar, a região plana, certo? Então, daqui onde nós estamos até o ponto final da troposfera, que já estudamos no início dessa aula, tem uma camadona de gases. Agora, se eu estou num relevo como os Andes, que começam nesse ponto aqui, olha a camadinha de gases que existem sobre a minha cabeça. Percebem? Se eu estou aqui na região plana, da onde eu estou até o topo da troposfera, tem uma camadona de gases. Agora, se eu estou num relevo como os Andes que acabam aqui, eu estou aqui nesse ponto, olha a diferença de camada de ar sobre a minha cabeça. Percebem? É isso. É fácil. Vocês conseguem compreender isso? Lembrando que quanto mais alto, menor é a quantidade de gases estufa, de gases atmosféricos. Logo, menor é a pressão atmosférica. Ou pode fazer essa relaçãozinha. Pô, eu estou em cima de um morro alto pra caramba. Obviamente, a pressão atmosférica aqui sobre a minha cabeça vai ser menor do que quem está lá embaixo, porque a camada de gases vai ser muito maior. Beleza? É isso. Essa é a relaçãozinha entre altitude e pressão atmosférica. Tá bom, gente? E um instrumento que mede a pressão atmosférica é o barômetro. Agora vamos falar de alguns outros... peraí. Altitude... falar de alguns outros fatores climáticos. Perdi a concentração, desculpa, gente. O primeiro deles é a latitude. A latitude... tá, entendi. É a continuação desses fatores. Perdão, gente. Vamos falar agora de latitude. Tá? Já falamos de pressão atmosférica, agora vamos falar de latitude. Vou até tirar esses fatores climáticos quando eu colocar para vocês não se confundirem como eu me confundi agora. A latitude ela possui uma relação inversa em relação à média térmica. Quanto maior a latitude, menor será a média térmica e vice-versa, curvatura da esfera terrestre. É aquilo que a gente já falou até agora. Quanto mais próximo da linha do Equador, maior é a radiação solar, logo maior a temperatura. Beleza? É isso. Quanto mais afastado da linha do Equador, mais frio será por conta da inclinação dos raios solares. E tá aqui que eu quero mostrar para vocês que eu estava procurando naquela hora. Você tem um planeta e percebam, olha essa face do planeta. Aqui está o Sol.
E esses são os raios solares, ó, luz do sol. Quem está aqui, ó, vai receber muito mais essa radiação. E aqui, inclusive, eu diria que está até um pouco errada essa figura, tá? Porque parece que quem está aqui e quem está aqui estão recebendo... Eita, avancei. Estão recebendo a mesma quantidade de radiação solar. E não é bem assim, tá? Quem está aqui na linha do Equador vai receber assim os raios solares. E quem está aqui vai receber mais tortinho, digamos assim. Os raios solares, para poderem chegar até as regiões, eles se curvam um pouco, tá? E aí, por conta disso, são regiões mais frias. Aqui nessa figura, então, tá bem errada, né? Mas é só vocês perceberem que há essa relação entre a face do planeta, percebendo aqui, ó, esse ângulo de inclinação do planeta, ele é tortinho, tá? E como que isso vai se relacionar com a radiação solar, beleza? Agora sim vamos avançar. Inclinação dos raios solares, à medida que nos afastamos do Equador, já falamos sobre isso. Ampliação da superfície branca, isso aqui é muito importante. A gente vai falar agora de uma característica muito importante que é o albedo. O que isso quer dizer? Quanto mais escura é a cor de uma superfície, mais ela absorve radiação solar, mais ela absorve comprimentos de onda. Quanto mais branca é a superfície, quanto mais transparente, enfim, mais ela reflete radiação solar. Por isso que num dia muito quente, todo mundo fala para você, pô, não sai de blusa escura, não sai de blusa preta. Por quê? Porque a blusa preta vai absorver todos os comprimentos de onda vindos do sol, enquanto que uma blusa branca iria refletir, percebe? Logo, não ficaria tão calor. Então é isso, quando a gente pensa em albedo, como é que está escrito, né? A ampliação da superfície branca, né? É essa configuração, né? Quanto mais branco, mais há essa reflexão dos raios solares. E até um ponto importante para a gente ter em mente, porque nós temos porções do planeta que quando recebem essa radiação solar, recebem mais tortinha, porque os raios solares precisam se inclinar para chegar até esse ponto mais alto, diferente de quem está aqui, né, na linha do Equador, recebendo na cara os raios solares. Nessas regiões que nós temos, que recebem mais curvados, esses raios solares, a gente tem a formação de neve. E a neve é o quê? A neve é branca. Então a neve reflete também esses raios solares, tornando o ambiente ainda mais frio, influenciando no clima. Então olha só que interessante, né? Essa maior latitude influencia, né, para o clima ser mais frio, e ao mesmo tempo que influencia, a neve que é oriunda desse processo reflete ainda mais essa radiação, deixando algo que já era frio mais frio ainda. E aí temos uma grande concentração de gelo, neve, icebergs nos polos, maior reflexão de luz, e essa distribuição irregular da luz solar cria climas diferentes, desenvolvimento das zonas climáticas. Isso é muito importante. Como o planeta ele tem um ângulo inclinado, como o planeta ele recebe radiação solar de forma diferente nas muitas porções dele, mais uma vez, o planeta ele é inclinado, ele não gira assim, ele gira assim. Que quer dizer que quem está na linha do Equador, que é a porção do planeta que está mais virada para o Sol, recebe a radiação na cara. E conforme a gente vai se afastando da linha do Equador, ou seja, conforme nós vamos subindo essa latitude, aumentando essa latitude, mais nós temos climas mais frios, ou seja, por conta dessa distribuição irregular, ou seja, há uma distribuição diferente de acordo com a porção do planeta em que você está presente, por conta disso, nós temos algumas zonas climáticas. A zona tórrida, a zona temperada, a zona polar, beleza? Que basicamente se desenvolvem por conta dessa diferença de latitudes, sempre lembrando que há essa inclinação do ângulo do planeta Terra e que isso influencia a recepção e formação do calor, tá bem? Vamos falar agora de um outro fator que é a altitude, né?
Cansado, gente, desculpa. A altitude, que é basicamente a distância em metros de qualquer ponto da superfície da Terra em relação ao nível médio dos oceanos. Então você tem os oceanos, né, e conforme você vai se distanciando desses oceanos, né, você vai aumentando a sua altitude. Quanto maior é a altitude, menor a temperatura. Já falamos sobre isso, agora já tratando com um pouquinho mais de detalhes. Para cada 180 metros de altitude, a temperatura diminui 1 grau Celsius, mais ou menos. Então, quanto mais você vai subindo, a cada 180 metros, você diminui 1 grau Celsius da sua temperatura. O aquecimento do planeta de baixo para cima, mais a menor presença de gases nas camadas mais altas da atmosfera, conforma essas configurações. Seguinte, a Terra não é aquecida de baixo para cima, a atmosfera não é aquecida de baixo para cima, ou seja, lá no topo, além da menor presença de gases atmosféricos, a gente vai ter também uma menor chegada, digamos assim, desse calor. Porque se o calor é formado lá no chão, que está no nível do oceano, até ele chegar ao ponto mais alto dos Andes, demora um pouquinho. Logo, são regiões que, por conta disso, também são mais frias, mas lógico, a gente tem que considerar como ponto mais importante a menor concentração de gases ali nesses pontos mais altos, tá bom? Outro ponto são as massas de ar, já falamos sobre elas, mas agora tratando com um pouquinho mais de detalhes. São porções do ar atmosférico com diferentes características de umidade. Aqui está unidade, mas não é unidade, é umidade. Com diferentes características de umidade e de temperatura, por conta das regiões em que são formadas. Ao se deslocarem, podem provocar alterações nas regiões pelas quais passam. Exatamente isso. Se é uma massa de ar formada num país quente e úmido, ela vai ser uma massa de ar quente e úmida. Logo, se ela passar por um país frio, vai influenciar esse país frio com muita força. Beleza? Da mesma forma que a MPA, a massa polar atlântica, que é formada lá no Polo Sul, quando chega no Brasil, que é mais quente, influencia pra caramba, tá? Durante o inverno. Carregam as características de temperatura e umidade das áreas onde se formam, já falamos sobre isso. Existem dois tipos específicos de massas de ar: as massas de ar oceânicas e as massas de ar continentais. As oceânicas são as úmidas e as continentais são as secas. Beleza? E o Brasil, professor? Quais são as massas de ar que nós temos no Brasil? Temos 5 massas de ar atuando no Brasil, que são isso aqui é muito importante, tá? Saber essas massas de ar é importante. Que são a MEC, massa equatorial continental, a MEA, massa equatorial atlântica, temos a MTA, que é a massa tropical atlântica, temos a MTC, que é a massa tropical continental, e temos a MPA, que é a massa polar atlântica. E tem uma coisinha aí para comentar com vocês. Quando a gente percebe esse C de continental, a gente costuma associar que ele é formado numa região que sofre de continentalidade. E vamos lembrar, continentalidade é aquele fenômeno que se desenvolve em regiões que têm menor influência da umidade vinda do mar. Então, se esse C nos denota a uma região que sofre de continentalidade, logo uma massa mais seca. O exemplo que eu dou é a massa tropical continental, que é uma massa de ar quente. Professor, como é que você sabe que é uma massa de ar quente? Pelo Tzinho aqui, ó. Esse T nos remete a tropical. E tropical não é um lugar mais quente, de baixa latitude? Então, o próprio nome da massa de ar já nos diz mais ou menos aonde ela se formou. Uma massa tropical, então a gente já sabe que é uma massa de ar de origem de uma região tropical, de baixa latitude. Se tem baixa latitude, recebe radiação solar perpendicularmente, logo ela é mais quente.
E o C de continental. Logo, ela também é uma massa de ar seca. Como é que eu sei que ela é seca? Porque se ela é continental, ela sofre de continentalidade. Então, ela é seca. Maior distância em relação à água do mar. Porém, você pode me perguntar, pô, professor, mas e a MEC, que você falou agora há pouco pra caramba? Ela é uma massa equatorial continental. Você não falou que ela é úmida? A MEC e a MPA são duas exceções. A MEC, ela é continental, ela é formada ali no meio do continente, ali na Amazônia, com alguns países que fazem fronteira com o Brasil, e também tem porções da Amazônia. Só que a Amazônia é tão úmida, tão úmida, tão úmida, tão úmida, que essa massa de ar que deveria ser seca é úmida. E o outro ponto, que é a MPA, massa polar atlântica, é uma massa de ar que vem do polo. Então, se ela vem do polo, ela é mais fria. Então, se ela é mais fria, deveria ser seca. Só que o que acontece? Ela se forma no Polo Sul. Só que ela vem percorrendo o Oceano Atlântico. E aí, conforme ela influencia as partes pelas quais ela passa, ela também é influenciada. Então, toda aquela umidade característica de um oceano é absorvida por essa massa de ar. Então, essa massa de ar frio, que deveria ser uma massa de ar seca, se torna úmida por conta da umidade do Oceano Atlântico. Olha só que interessante. Tá bom? Então, só para vocês terem em mente que tem os macetinhos, né? Ah, é uma massa tropical. Bom, a tropical, então ela tem baixa latitude. Então, se ela tem baixa latitude, ela é quente. Show. Tropical continental. Continental sofre de continentalidade, então ela é uma massa de ar seca. Mas pera lá, se for a MEC, massa equatorial continental, aí eu sei que ela é uma exceção, ela é formada na Amazônia. Então a Amazônia é muito úmida, logo é uma massa de ar que, por mais que seja continental, também é úmida. Opa, pera lá, a gente tem aqui uma massa polar, se ela é polar, é formada numa região de alta latitude, logo ela é mais fria e ela deveria ser mais seca, mas peraí, tem um azinho aqui, o que diz que ela é atlântica, ou seja, ela percorre um oceano. Então, se ela percorre o Oceano Atlântico e traz com ela toda a umidade desse oceano, ela que deveria ser uma massa de ar seca por ter se formado em uma região polar, acaba se tornando uma massa de ar úmida. Beleza? Essa é a relaçãozinha que vocês têm que fazer. Essas são as duas exceções que eu tenho a dar para vocês. Tá? E essas são as massas de ar que atuam sobre o Brasil. Beleza? A MEC e a MEA são massas de ar quente e úmidas. A MTC, que é a massa tropical continental, é quente e seca. É originada no continente, desculpa gente, no continente. E a MPA, que é a massa polar atlântica, que é fria e úmida. Traz consigo a umidade do mar. Já falamos de tudo isso aqui, tá bom? Próximo ponto, para a gente ir para a próxima parte da nossa aula. As massas de ar, conforme vão se deslocando, vão perdendo suas características originais de temperatura e umidade e assumindo as características das novas áreas. Vamos lembrar da MPA. O que é a MPA? Massa polar atlântica. Ela se forma lá no Polo Sul. Então, se ela se forma nessa região, ela tinha que ser o quê? Seca, porque é uma região muito fria. Porém, a MPA, ela vem percorrendo todo o Oceano Atlântico. Se ela percorre todo esse oceano, o que vai acontecer? Vai acontecer que conforme ela vai se deslocando, ela vai perdendo as suas características, algumas. E aí ela se torna mais úmida. A MPA é um exemplo excelente disso. Tá? Aqui, ó, é um mapinha muito interessante que ele mostra a atuação das massas de ar no inverno. Como é que eu sei que isso aqui é o inverno? Olha essa MPA. Olha como ela está chegando até a Amazônia. E, inclusive, esse mapa aqui está até um pouco tranquilinho com a MPA, porque ele tinha que colocar mais setas. Ela chega até uma porçãozinha do Nordeste, mas nem tanto o Nordeste. Pega aqui São Paulo, Rio de Janeiro. Tá tudo bem. Ah, tem aqui, ó, a setinha dela pegando aqui, ó, região Nordeste.
Então, eu sei que é o inverno porque a MPA está se expandindo com muita força. E olha aqui, ó. E outro ponto também fácil para vocês perceberem se é um mapa de verão ou de inverno é o seguinte. A MEC, ela é a massa de ar que influencia o território brasileiro inteiro. E olha como ela está pequenininha, contida. É inverno, atuando só na Amazônia, só na Amazônia. Agora olha o verão. Olha a MEC. Tá indo para América Central, tá indo para Estados Unidos, Europa, tá subindo. Pegando aqui, ó, chegando no Nordeste, chegando no Sudeste, chegando em outras regiões, chega até o Sul, tá? Só que aqui, esse mapa tá bem tranquilo. Então aqui a gente percebe uma grande expansão da MEC no território brasileiro, e aqui a gente percebe uma retração da MEC e uma grande ampliação da MPA. Show? Inverno, a massa polar vai ganhar robustez, vai ficar mais vigorosa no inverno, enquanto que no verão, quem vai tomar essa robustez, né, essa força, vai ser a MEC. Show, gente? Para aqui para a gente ir para a nossa próxima parte.